Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. As pessoas vão chegando e vão se acomodando ali online. Uau! Que ventinho! Já. Catiane estará com a gente também nos próximos dias, mas hoje, né, é o segundo encontro, segunda live da quinta ação do Fractal, que é basicamente um movimento que várias pessoas, vários practitioners e facilitadores de barras estão movendo, né, no Brasil, ações gratuitas para que as ferramentas de Access, principalmente as barras, possam chegar cada vez mais longe, cada vez em mais pessoas. Então, algo bacana que eu gostaria de trazer aqui para todos é que é um movimento e que inclui a todos. Então, todos são bem-vindos para participar, para compartilhar, sabe? Para colocar mesmo a voz no mundo e se mostrar, tá? Em algum momento aqui da live, eu vou colocar no chat algumas informações, link, caso vocês queiram participar de uma forma mais próxima da gente, tá? Mas, como eu ia dizendo, hoje é a nossa segunda live dessa ação e nós temos aqui a presença da CF maravilhosa, Frida Abraão, queridíssima, para que a gente possa praticar, né, Frida? Praticar a ferramenta. Boa noite, gente. Bem-vindos, bem-vindas. Tudo bem, Carol? Tudo ótimo. Seja muito bem-vinda, gratidão por ter escolhido estar com a gente. Você foi um dos nomes que surgiu, sabe assim? Surgiu, sua energia se mostrou para o nosso grupo e aqui está você, criando com a Aqui gente. estou. Eu agradeço a oportunidade, achei essa ação tão bacana, aberta a todos, como outras ações que estão acontecendo, que a Patrícia está trazendo, eu achei isso muito interessante. E o que mais é possível? Como a gente pode ser contribuição usando esses canais, né, para expandir mais a consciência, para trazer mais facilidade para todos e para esse mundão que tanto requer facilidade e consciência. É isso O aí. tema de hoje é justamente as perguntas. Então, as perguntas, eu até fiz um subtema que é o poder das perguntas, né? Que história é essa das perguntas que a gente tanto ouve falar no Access? Não é algo do Access especificamente. As perguntas, elas são trabalhadas, algumas pessoas falam sobre as perguntas. Eu vi até um livro do budismo que fala sobre as perguntas, porém o Access traz isso. Logo na classe de barras, a gente aprende o poder das perguntas. E uma coisa que eu falo muito para os meus alunos quando eu estou em classe, para os meus clientes, para minha família, eu falo isso para todo mundo. Como seria você trazer as perguntas para o seu dia a dia? Ser a pergunta, se tornar a pergunta, funcionar a partir da pergunta. A gente é criado para funcionar a partir das respostas. Desde pequenininho a gente tem que encontrar respostas e trazer respostas para as pessoas, para os nossos pais. A gente tem que saber o que é que a gente vai ser quando a gente vai crescer, a gente tem que saber com quem a gente vai casar, a gente tem que saber o que é que a gente escolhe. Então, são sempre sobre respostas e nunca sobre perguntas. E aí o Access traz isso de uma maneira muito linda e muito leve, que é possível a todos começarem a entrar em contato com essa experiência de ser a pergunta. Então, o que eu trago é isso: como seria se você, ao invés de buscar respostas, se tornasse a pergunta? Como seria se você constantemente fosse movido, movida pelas perguntas? Será que sua vida ficaria mais interessante, mais divertida? Porque as perguntas, elas abrem portas, elas trazem possibilidades, diferente de uma resposta. Quando a gente busca uma resposta, é sempre sobre uma resposta certa, não é? A gente não vai buscar uma resposta mais ou menos ou uma resposta errada para nossa vida. A gente quer sempre acertar. A gente está sempre em busca do certo, do correto, do melhor. Então, quando a gente encontra essa resposta assertiva, a gente vai fazer de tudo para mover mundos e fundos a caminho dessa resposta. Então, tudo que a gente fizer vai ser para provar
primeiro de tudo para nós mesmos, que essa resposta que a gente encontrou, que a gente criou, é correta, é verdadeira, vai dar certo, vai funcionar. Mas é uma resposta. A gente tem uma resposta. Vocês percebem como essa resposta, ela fecha, ela engessa, ela enrijece todas as possibilidades? Quando a gente está na pergunta, a gente tem milhares de possibilidades, todas disponíveis, todas abertas, à disposição do nosso movimento, do nosso fluxo. Quando a gente tem uma resposta, é uma porta só que vai estar aberta. E a gente vai fazer de tudo para que a gente siga nesse caminho sem se desviar. E se você se desviar for a melhor coisa que você possa fazer por você no momento? E se desviar pode ser algo grandioso para a sua vida, mas você vai fazer de tudo para continuar seguindo aquele caminho daquela resposta que você encontrou. Por isso, a pergunta abre portas. Então, resposta é sobre uma porta só. Pergunta é sobre várias portas. E olha que legal, são várias portas que permanecem abertas o tempo inteiro. Então, a gente não fica num caminho só. A gente tem várias possibilidades de transitar, de escolher. E a gente pode fazer escolhas diferentes a todo momento. Então, como é que você vai ter uma liberdade de fazer uma escolha diferente a todo momento se você está seguindo uma resposta? Se você tem um caminho, uma opção. Percebe como a pergunta realmente traz essa multiplicidade, essa leveza? As possibilidades, elas nascem com as perguntas. Quando a gente fica sempre na pergunta, é essa pergunta que vai fazer com que as possibilidades cheguem até nós com mais facilidade. A gente tem a mania de achar que sabemos tudo. Então, a nossa mente racional, ela fica o tempo inteiro procurando caminhos de como resolver as nossas situações. E a nossa mente racional, ela funciona com as informações que a gente adquiriu na nossa vida. Então, tudo que você absorveu da sua família, dos seus professores, tudo que você estudou, tudo que você aprendeu, está armazenado na sua mente. Como seria você sair dessa mente que só tem informações que foram adquiridas ao longo da sua vida e funcionasse a partir das possibilidades que vão além da sua mente racional? A sua mente racional, ela busca respostas de acordo com tudo que você experienciou, como eu falei. A sua mente maluca, sua mente insana, sua mente irracional, ela funciona a partir do seu saber. Ela não vai pela lógica, ela sabe. E aí, quando a gente trabalha, vive a partir das perguntas, a gente estabelece um link relacionado a essa mente insana, a esse lugar das possibilidades, porque a gente está indo além daquilo que a gente estabeleceu como único, como possível, como real. Então, as coisas estão muito ligadas. A gente funcionar a partir do nosso saber, que é onde está a nossa consciência, que vai além da nossa mente racional, é funcionar a partir das possibilidades. É abrir essa caixinha que a gente não sabe o que tem dentro e abrir as possibilidades para que elas cheguem para nós. Como? Fazendo perguntas. Então, se a gente se dispõe a funcionar a partir dessa mente maior, que essa mente maluca, essa mente irracional, que sabe tudo, que acessa tudo, a gente funcionando a partir da pergunta, consegue estabelecer uma ligação mais direta com essas infinitas possibilidades, que não vêm da nossa mente racional, da nossa mente lógica. Se vocês tiverem perguntas, se vocês tiverem alguma curiosidade, se vocês quiserem trazer algo sobre o Access, sobre as ferramentas do Access, para que eu possa ser a contribuição, estou aqui disponível. E se quiserem trazer comentários independente do Access, fora, também podem trazer. Quanta contribuição você pode ser aqui, me ouvindo, participando, trazendo o seu conteúdo, trazendo a sua percepção com relação ao que eu estou falando, e às vezes até não, algo de novo, por que não? Estamos abertos a possibilidades. Hoje eu marquei uma reunião com uma pessoa e ela falou, você já usou o Google Meet?
Nem não, eu uso sempre o vídeo do WhatsApp, que é a coisa mais prática que tem. Ah, tudo bem, ela falou. Se você quiser, a gente faz pelo WhatsApp a reunião. Falei, não, eu estou aberta às possibilidades. Vamos fazer pelo Google Meet, porque eu não conheço. Eu funciono a partir da diversão das possibilidades. Então, se a gente abre para tudo, para as possibilidades, usando as perguntas e se deixando fluir, recebendo essas possibilidades que chegam, como esse exemplo que eu acabei de trazer, que é um exemplo banal, mas foi algo que aconteceu hoje comigo. Quanta mágica você pode fazer, você pode acessar e você pode perceber, porque as coisas, na maioria das vezes, estão aí, já disponíveis para a gente. Só que a gente não está aberto para perceber, porque a gente fica sempre fazendo aquele mesmo caminho. Aí vem a pergunta, que abre para outros caminhos. Será que o que eu estou fazendo é a melhor escolha? Que escolhas eu poderia fazer agora que vão ampliar as possibilidades e vão me possibilitar receber algo que eu nunca imaginei? Qual é a pergunta que eu posso fazer agora que vai trazer a consciência que se requer para que meu momento se atualize com todas as infinitas mágicas que já estão disponíveis para mim e que eu ainda não considerei? Vocês percebem como a pergunta é poderosa? E se você acordar todos os dias de manhã e fizer perguntas? Assim, abrir os seus olhos e começar a conversar com você, a conversar com o seu ser, a conversar com o universo. Quais são as mágicas que eu posso viver hoje, que eu ainda não percebi, mas que já estão disponíveis para mim? Que aventuras incríveis eu posso receber hoje, experienciar hoje, que eu ainda não considerei? Me mostra, o universo traz para mim, atualiza. Como eu posso receber mais e mais de todas as possibilidades que eu já abri, que eu já escolhi? Como eu posso atualizar novas possibilidades que vão sobrecriar as possibilidades que eu já criei? É tudo sobre perguntas. Quanto mais perguntas a gente faz, mais a gente fica nesse movimento natural de ser a pergunta. Você falou, Carol? Eu abri o microfone aqui, não, estava comentando, maravilha, muito bom. Temos uma pergunta aqui já, né? Bom, as pessoas estão agradecendo você, dando boa noite, agradecendo a sua presença. E a Boa Adriana noite. Barreto, a Adriana Barreto especificamente pergunta, ela gostaria de entender o que são as barras de Axis. Adriana, querida. Bom, as barras de Access, elas são barras energéticas. Primeira coisa que muita gente fala, mas são barrinhas de cristal? São barrinhas que dão choquinho, elétricas que você coloca? Não. As barras, elas são pontos, 32 para ser mais específica, na nossa cabeça, que quando a gente toca esses pontos, que formam barrinhas, né? Nesse sentido e nesse sentido. Então, é como se fosse um xadrez na nossa cabeça. A gente tem essas barrinhas, todo mundo tem. Quando a gente toca esses pontos, essas barras elas vão liberando tudo aquilo que a gente armazenou ao longo da nossa vida. Então a gente trabalha sempre essas 32 barras e cada uma tem uma correlação. Então, por exemplo, existe a barra do controle, existe a barra da consciência, existe a barra da cura, a barra do dinheiro, várias barras. E a gente combina essas barras na hora que a gente vai aplicar uma sessão. Então são 32 barras, mas como a gente tem 10 dedinhos, quando a gente dá uma sessão, aplica uma sessão numa pessoa, a gente faz uma combinação entre esses pontos, para que essa sessão seja otimizada. As barras, elas funcionam para tudo na nossa vida fluir com mais facilidade. A sessão de barras possibilita que a sua vida dê uma guinada, dê aquele jump, aquele salto. Sabe quando a gente está naquela mesmice e não consegue sair daquilo, não sabe como começar, não sabe
por onde olhar primeiro, ou um relacionamento que está estagnado, ou um trabalho que você deseja mudar, ou dinheiro que não flui na sua vida, ou uma questão de saúde que está pegando no momento. Quando a gente recebe uma sessão de barras, a gente começa a ter percepções e clarezas sobre esses temas que a gente ainda não percebeu. É como se a gente apagasse uma carga que a gente vem carregando. Por isso que eles comparam as barras, a sessão de barras, como apagar uma memória de computador. Como se você tivesse na sua cabeça um disco rígido de computador e o que as barras vão fazer é apagar esse conteúdo que está aí obsoleto, que você não está usando mais. Porém, você segue carregando. Eu não conheço nada que apague esse monte de tranqueira que a gente carrega, as crenças, os traumas, toda essa carga de coisas que a gente adquiriu na nossa vida. Então, o que as barras fazem é apagar isso. E apagando isso, liberando isso, o seu corpo começa a funcionar diferente. A gente começa a funcionar a partir de total percepção, de um novo perceber. E a gente começa a ser, a receber de outra maneira. Então, a sua vida começa a fluir maravilhosamente bem, como pode melhorar ainda mais. E não tem, assim, não dá para falar exatamente o que vai acontecer. É uma mágica. Não tem algo específico. Você vai fazer suas barras e você vai eliminar a sua insônia. Ponto. Não, você provavelmente vai eliminar a sua insônia porque as barras vão fazer o seu sono ficar equilibrado, você vai restabelecer o seu sono, mas é muito além disso, porque as barras elas reverberam na sua vida, no seu corpo físico, na sua relação com a sua família, com o seu trabalho. Uma coisa que eu escuto muito é dos meus clientes que recebem barras, eu não percebi tanta mudança, mas todo mundo no meu trabalho falou que eu estou muito diferente, as pessoas estão interessadíssimas em saber o que é que eu estou fazendo. Ou em casa, meu marido falou que eu mudei completamente, estou funcionando diferente, estou respondendo a ele diferente, estou fazendo coisas diferentes, mas eu não percebo tanto. Então é muito interessante que às vezes a própria pessoa leva um tempo para perceber, mas quem tem volta percebe bem rápido. E sempre é sobre como ter mais facilidade na vida. Sempre você recebendo uma sessão de barras, a sua vida pode melhorar. Ela vai fluir melhor em vários aspectos. E aí que eu falei, não dá para te falar exatamente o que é que vai melhorar. Possivelmente é aquilo que você já vem querendo trabalhar, movimentar há um tempo e ainda não tinha conseguido reorganizar. Então, as barras realmente são uma ferramenta de muita expansão de consciência. É como se a nossa vida entrasse num fluxo, entrasse num eixo. E tudo começa a funcionar diferente, muito mais fácil do que funcionava antes. Você começa realmente a acessar novas possibilidades. O que está escrito na apostila de barras, na capa, é empoderando as pessoas a saberem o que sabem. Então eu pergunto, o que é que você sabe que você ainda não considerou, que se você acessasse, sua vida inteira mudaria assim, num passe de mágica? Porque a sessão de barras é incrível, você se deita e fica ali 1 hora recebendo. Geralmente as pessoas adormecem, geralmente elas começam a ver cores ou imagens, ter percepções no corpo, são as liberações que as pessoas estão fazendo. Muita gente na primeira sessão já se percebe diferente, outras pessoas levam um pouco mais de tempo. Então também não tem o número certo de sessões. Muita gente me pergunta isso quando eu dou as classes. Quantas sessões você recomenda? Não sei. O que é que você percebe que vai ser contribuição? Vamos observar, deixar a coisa fluindo. Então é tudo muito aberto, percebe? A nossa realidade tem essa mania de quantas sessões? Como é que vai ser? O que vai acontecer comigo? É sempre procurando uma resposta. E o Access solta isso da gente. Não é sobre uma resposta, é sobre possibilidades. O que é que essa sessão vai poder fazer por sua vida que você nem imagina? E se você receber uma sessão de barras, sua vida inteirinha mudar a partir de uma sessão? É possível? Sim. É possível. Tudo é possível. Só não é possível aquilo que a gente não abre para acontecer.
A gente que fecha, a gente que determina que a coisa é difícil, que está complicada e fica ali, parado, no marasmo, no mesmo. Hoje eu conversei com uma amiga minha, mandei uma mensagem para saber como ela estava, e ela falou, estou levando. Nossa, aquilo me deu um peso. Eu falei, como assim uma pessoa linda, com saúde, com uma vida maravilhosa, está levando? Percebe como é pesado você ter uma vida todinha aí à sua disposição e simplesmente usar um pedacico dela, que é esse estou levando? Como seria você se abrir para se divertir com a sua vida? Ter uma vida grandiosa, ter uma vida criativa, uma vida expansiva, cheia de possibilidades, onde tudo é possível. E por que que você não faz isso? Porque a gente não escolhe. Porque a gente funciona com uma pequena parte do que são as possibilidades, que são infinitas, mas a gente nunca considera, a gente considera apenas um caminho. Volto de novo para as perguntas. Será que se essa minha amiga começasse a fazer perguntas, as possibilidades não se abririam para ela? Eu amo as perguntas, amo. É uma coisa que eu ensino para todo mundo. Eu faço perguntas o tempo inteiro. Nunca é sobre uma resposta. Nunquinha. É sempre uma pergunta que vai abrir uma possibilidade diferente. Então, como seria você começar a fazer o exercício das perguntas? E uma pergunta que eu gosto muito é o como pode melhorar. É uma pergunta que a gente aprende quando a gente faz a classe de barras. Como pode melhorar? É uma pergunta coringa. Ela funciona para tudo. Ela funciona quando algo ruim acontece, porque pode melhorar. E ela funciona quando algo de bom acontece, porque pode melhorar ainda mais. Então, se algo acontece de uma maneira que você não gosta, você pode se perguntar, como pode melhorar? Como pode melhorar isso? Como pode melhorar ainda mais isso? E você pede que melhore fazendo essa pergunta. Isso vai fluir diferente, isso vai melhorar. Você vai manter a sua vibração num lugar onde você não começa a pensar, ah, meu Deus, e agora? Isso deu errado, não era do jeito que eu pensava, eu tô com um problemão aqui para resolver. Percebe como a energia fica pesada quando você vai para esse lugar de julgamento, de autocrítica e de errado? E aí, se você entra com, ai, como pode melhorar isso? Você começa a pedir que a coisa melhore e você se mantém nesse lugar da vibração equilibrada mais elevada. Já quando uma coisa boa acontece e você fala, como pode melhorar? Você pede que isso melhore ainda mais. Então você ganhou um bônus, você ganhou um presente, você recebeu uma pessoa querida, você recebeu uma mensagem que você vinha esperando. Uau, como pode melhorar ainda mais isso? Você pede por mais. E aí um dia um aluno me perguntou, ué, eu não estou sendo ingrato se eu recebo algo muito bom e ainda solto um como pode melhorar? Eu falei, ué, em que realidade é essa que você acha que o nosso universo está funcionando? O nosso universo é abundante, a natureza é abundante, a gente é o espelho da natureza. Você acha que na natureza tem um limite para as coisas que a gente recebe? Será que uma árvore, uma macieira, quando ela está pronta, está cheinha, carregada de maçãs, ela fala, ok, agora eu vou parar de produzir, enquanto as pessoas não vierem tirar essas maçãs daqui, eu não produzo mais para não desperdiçar. Claro que não. As maçãs estão aí, se ninguém pegar, elas vão cair. E vão apodrecer se ninguém pegar do chão. E as sementinhas vão brotar. E o que elas apodrecem, esse material, vai virar nutriente para a terra. É uma constante criação e recriação. Então não tem limite para a abundância. Você sempre pode pedir por mais. O universo ele está disponível e disposto para sempre trazer mais para a gente. Basta pedir. Isso está escrito, inclusive, em todos os livros sagrados. Peça e receberás. Peça fazendo uma pergunta. Universo, como você pode contribuir comigo hoje? Como eu posso receber ainda mais de você? Quais são as possibilidades aqui que eu ainda não percebi? Que se eu percebesse, a minha vida se tornaria mais fácil, mais leve, mais divertida. Peça por aquilo que você deseja, de fato, do fundinho do seu coração. E não fique se importando com o que o outro vai pensar, porque quando eu comecei no Access, as pessoas começaram a achar que eu estava muito estranha.
você está funcionando muito estranha, porque de fato a gente fica meio diferente, porque a gente sai dessa realidade que fica loopando, entra num looping, para que a gente funcione sempre igual. Quando você sai de dentro dessa roda, você começa a funcionar diferente. E as pessoas percebem. E pode ser que as pessoas te critiquem por isso. E aí, como seria você simplesmente dizer, interessante ponto de vista o seu. Isso é mais uma ferramenta do Access, que eu não vou abrir aqui, porque deve ser tema de outra live. Mas assim, se você continua no seu fluxo, independente do que é que as pessoas vão pensar, seguindo o seu perceber, que é seguir o que é leve, o que é expansivo, o que faz sentido para você, o que te nutre, você vai fazer cada vez mais criações grandiosas na sua vida. É um fluxo que a gente começa e ele não termina se a gente mantém ele alimentado. Como? Fazendo perguntas. Se a gente está na pergunta, sempre estamos abertos para mais possibilidades. Mais alguma pergunta, Carol? Por enquanto, não. A Beth Japinha colocou boa noite, lindeza. Tem recado para você no seu Telegram. Faz tempo. Assim que... muito obrigada. Muito obrigada. Frida, eu tenho uma pergunta, assim. Eu tenho. Oba! Eu adoro perguntas. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, para o pessoal, se existe perguntas certas a se fazer. E o que as perguntas, de fato, podem criar, né? Porque assim como as barras, né? Quando a gente vai receber barras, a gente ainda não tem muita certeza o que isso vai produzir, vai criar, né? Com as perguntas é da mesma maneira? Sim, não tem pergunta certa. No Access a gente aprende uma coisa que é muito libertadora, que é, não tem certo e errado. O certo e o errado fazem parte dessa dualidade que é a nossa realidade. Nossa realidade ela é ditada pelo certo e pelo errado, pelo bonito, pelo feio, pelo branco, pelo preto. Nossa realidade ela tem essa dualidade e a gente vive assim, a gente aprende assim. As perguntas, elas vão funcionar de qualquer maneira. E não tem uma pergunta certa ou uma pergunta errada. Mas como é que eu vou saber disso, Frida? Como seria você se abrir para fazer as perguntas que estão reverberando aqui dentro de você? O que é que você deseja saber? Ah, não sei fazer pergunta, não tenho a menor ideia de como fazer isso. Peça pela pergunta. Qual é a pergunta que eu posso fazer agora que vai me trazer clareza sobre determinada situação? Que pergunta eu posso ser e fazer que vai me trazer mais possibilidades do que eu sempre imaginei serem possíveis? Quais são as perguntas que vão me abrir mais portas, mais possibilidades, vão me trazer mais facilidade? Que pergunta eu posso fazer agora que vai ser a grande contribuição para a minha vida? Então, se você não sabe qual é a pergunta que você pode fazer, que vai ser a pergunta da vez, pergunte pela pergunta. Simples assim. Pergunte qual vai ser a pergunta que você pode fazer. E você vai ter uma consciência sobre isso. Porque as perguntas, elas trazem uma consciência. Elas não trazem uma resposta. Elas trazem uma consciência. Que vem de maneiras inesperadas. E elas não vêm. O Gary sempre fala isso. O Gary é o fundador do Access. A pergunta vai trazer uma consciência. E essa consciência, ela vem de uma maneira que você nunca imaginou. Nunca é da maneira que a gente pensa que vai ser. Ai, que medo, como assim? Vou perder o controle? Vai, porque de fato o controle não existe. O controle é mais uma dessa loucura, dessa realidade que a gente acha que existe, que a gente acha que é possível. A gente não tem controle de absolutamente nada. Por que a gente se prende a isso? Aí vem a pergunta. A pergunta é para te descontrolar mesmo. É para trazer você para a parte da realidade que você ainda não conseguiu perceber que existe e que é muito mais leve, muito mais expansiva, muito mais generativa do que essa realidade que a gente vive, que é uma grande limitação. Vocês conseguem perceber como é limitada a nossa realidade? Como as pessoas funcionam a partir das limitações delas? E a gente entra também nesse mesmo modus operandi, nessa mesma funcionalidade, igual as pessoas que vivem de acordo com as suas limitações. Você escolhe viver
de acordo com as suas limitações, ou viver de acordo com as suas possibilidades. Sejam elas quais forem. Porque quando a gente começa a fazer as perguntas e percebe essa fluidez da vida, não existe mais receio, não tem medo, não tem, ai, eu vou perder o controle. Não existe controle. Que bom! Vamos viver no caos criativo. Como assim, Frida? Caos criativo? Caos não é uma coisa bagunçada, ruim? Não, gente. É a partir do caos que a gente começa a criar possibilidades. Tudo vem a partir desse caos. Caos criativo, caos generativo. Se você se abre para se jogar no caos, você está aberto para tudo. As coisas boas fluírem na sua vida, que muitas vezes você está fechando a possibilidade das coisas boas acontecerem, porque você está pré-determinando, você está julgando, você está se alinhando, concordando, resistindo, reagindo a coisas que você acredita serem verdade, que na verdade fazem parte da limitação dessa realidade. Então, quando a gente solta isso tudo, quando a gente rompe essas barreiras e começa a funcionar a partir do nosso saber, do nosso ser, do nosso perceber e do nosso receber, aí é que a gente começa a acessar esse lugar da mágica, das possibilidades, que a gente que a gente já faz parte disso. Só que a gente não enxerga, porque a gente tem esse véu dessa realidade cobrindo os nossos olhos, nos atrapalhando de perceber que, uau, tudo é possível. Eu é que não percebia como eu estava me limitando. E quando a gente começa a fazer pergunta, a gente percebe como a gente se limita. Porque você começa a ter consciência sobre algo que você pode mudar. E que às vezes você nem imaginou. Você pode estar com um foco de, ok, preciso ganhar mais dinheiro. Desejo dinheiro, quero dinheiro, preciso de dinheiro. Aí você começa a fazer perguntas. Como eu poderia fazer mais dinheiro do que eu imagino? Como eu poderia receber mais dinheiro de todos os lugares onde eu nunca imaginei que o dinheiro pudesse vir e fluir? E aí, de repente, você recebe uma proposta maravilhosa de compra do seu imóvel, que é uma coisa que você nem imaginou, ou de mudar de cidade, ou acontece algo com uma pessoa da sua família que você precisa se movimentar e sair desse lugar de estagnação que você quer. Ué, mas você não estava fazendo perguntas sobre dinheiro? Estava. E lembra que eu falei que a resposta nunca vem da maneira que a gente imagina? Então não é porque você está fazendo perguntas sobre dinheiro que você vai ganhar na Mega Sena. Pode ser que fazendo perguntas sobre dinheiro, você receba uma proposta de mudar de cidade. E quando você muda de cidade, você começa a entrar num fluxo de abundância que você nunca imaginou ser possível. Você começa a trazer felicidade para a sua vida. Por isso que a pergunta abre portas e a resposta nunca vem da maneira que a gente imagina. E quando a gente começa a entrar nesse fluxo, a gente vê o como isso é divertido, o quanto isso nos diverte. Você larga completamente qualquer expectativa, qualquer julgamento, qualquer ideia de e aí eu vou perder o controle, como é que vai ser isso? Dane-se, não tem controle nenhum. Você vai em busca da sua diversão, da sua alegria. Vocês sabiam que o dinheiro segue a alegria também? Então, se você tem uma vida mediana, ou se você tem uma vida medíocre, será que o dinheiro vai vir atrás de você? Será que você é o convite para o dinheiro? Vocês percebem que eu estou fazendo perguntas para vocês o tempo inteiro? Estou aqui contando um monte de coisa, sempre em forma de pergunta. Porque a pergunta é que abre portas. Então, se você deseja ter mais facilidade, pergunte por facilidade, pergunte por possibilidades, pergunte o que é que eu posso mudar agora em mim, no meu dia a dia, na minha rotina, na minha vida, na minha maneira de ser, que vai me abrir para infinitas possibilidades como eu nunca me dei espaço. Será que você não é o seu maior limitador? Será que a gente não é a ferramenta de limitação da nossa vida? Como seria você soltar isso e largar de ser o limitador da sua vida? Baixar suas barreiras e começar a fazer perguntas para que você possa receber de tudo e de todos. Absolutamente tudo, inclusive os julgamentos. Lembra que eu falei dos julgamentos e das barreiras? Que se a gente baixa barreiras e está aberto para receber
sem se importar o que é que a pessoa vai falar, e geralmente quando a gente funciona na pergunta, foi esse exemplo que eu trouxe. Talvez a sua família vai começar a achar você meio estranho, meio estranha, funcionando meio diferente. Aí você tem dois caminhos, ou você se fecha e volta para o casulo onde você estava, ou você pode trazer para eles a mágica da pergunta. Olha, descobri uma coisa incrível. A gente pode fazer perguntas para trazer mais facilidade na vida, para receber mais possibilidades, mais amigos, melhores relacionamentos, mais dinheiro. O que mais é possível? Uma outra pergunta, além do como pode melhorar, que funciona para as coisas boas e para as coisas ruins, como eu já trouxe para vocês, é o que mais é possível. Essa pergunta também abre muito, abre portas. O que mais é possível? Então você passa por uma situação difícil, uau, o que mais é possível? Você passa por uma situação fácil, o que mais é possível? Por quê? Porque você está pedindo por mais possibilidades, cada vez mais possibilidades. E aí o fluxo começa a te nutrir, a nutrir sua vida. E, gente, uma coisa que eu vou falar para vocês, funciona. Funciona e é muito gostoso. Quando a gente percebe que a gente pode criar mágica de verdade, que a nossa vida pode fluir com facilidade e que a gente começa a se tornar o convite para as outras pessoas, porque a sua vida vai ficar muito diferente a partir desse espaço que você vai se dar, que é o espaço de se tornar a pergunta, de se movimentar pela pergunta, de guiar a sua vida pelas perguntas, a partir delas. Aí as pessoas vão começar a ver que tua vida tá maravilhosa. O mundo pode estar caindo, como eu falo, o mundo pode estar se acabando num barranco, mas você vai estar lá, bem, tudo fluindo bem, tudo tranquilo, tudo maravilhoso, o que mais é possível. E aí as pessoas vão falar, o que é que você fez? O que está acontecendo que você está tão diferente? O mundo está acabando e parece que o seu mundo está maravilhoso. Será que o mundo precisa mesmo acabar para que a gente tome uma decisão ou para que a gente faça uma escolha que vai mudar a nossa vida? Quais escolhas você pode fazer hoje? Quais são as escolhas que você pode fazer agora? Que você nunca se abriu com uma oportunidade para você mudar de vez essa realidade que não está funcionando para você? O que é que você nunca se permitiu? Que se você se permitisse, a sua vida seria grandiosa, do jeito que você sempre desejou que fosse. Quais são as atualizações que podem acontecer agora na sua vida que vão te nutrir, vão te dar mais espaço para ser quem você é, vão te colocar no fluxo da abundância, da facilidade e de todas as suas realizações? Faça perguntas. Não tenha medo de fazer perguntas. É assim, um bombardeamento de perguntas que a gente faz quando a gente entra para esse espaço das possibilidades e começa a funcionar a partir das perguntas. Vocês vão perceber que se torna automático. Não é algo que você pensa. Como eu falei, eu sou a pergunta. Um dia eu não era. Um dia eu aprendi as perguntas, que foi quando eu fiz a minha primeira classe de barras, em 2017. Falei, uau, isso é muito incrível. E aí você aprende umas outras coisas na classe de barras. Várias chavinhas que vão mudar a sua vida, além da pergunta. Eu trouxe essas chavinhas para o meu dia a dia. Em 5 meses, a minha vida se transformou completamente. Eu venho de outra área. Eu não era terapeuta, nem facilitadora de Access. E aí eu optei por ser terapeuta, conheci o Access, me tornei praticante de barras, depois me tornei facilitadora da classe de barras. Atualmente, não só barras, mas o facelift, os processos corporais, o fundamento, são classes que eu facilito. E eu escolho mais. E vocês pensam que quando eu fiz a minha primeira classe eu pensava nisso? Não. Não imaginava, não me dava esse espaço, mas eu trouxe as ferramentas, como eu falei, eu fiz a minha primeira classe, comecei a usar as ferramentas na minha vida e as possibilidades começaram a aparecer. Eu nunca imaginei que eu fosse me tornar uma facilitadora do fundamento, por exemplo. Para mim, simplesmente aplicar barras era tá bom, é uma escolha que eu faço, minha vida vai funcionar melhor, é um diferencial que eu vou trazer para os meus atendimentos, para os meus clientes do consultório, tá maravilhoso. Até que uma pessoa me perguntou, quero fazer o curso com você, você dá? Não, não dou. Ah, mas eu quero fazer com você. Uau, o que mais é possível que eu não considerei? Ok, vou me tornar facilitadora então de barras e vou dar essa classe para você.
E aí eu comecei a dar várias classes de barras. Desde 2017 eu dou essa classe que eu amo dar, porque é lindo ver as pessoas recebendo essas ferramentas e trazendo isso para a vida delas e mudando a vida delas com total facilidade. A classe de barras é uma classe que a gente dá em um dia. Imagina se um dia for a ferramenta, for a possibilidade que vai fazer a sua vida se transformar. É uma grande possibilidade, não é? Um dia transformar uma vida de anos? Como seria você se abrir para perguntar se isso vai ser a contribuição para você? Porque para fazer a classe de barras não tem nenhum pré-requisito. Qualquer um pode fazer. Você pode aplicar as barras na sua família, você pode aplicar barras nos seus clientes, se você já trabalhar com outras ferramentas ou com terapias. Você pode se auto-aplicar. E quanta facilidade você pode ter a partir desse espaço? Porque as barras, como eu estava explicando para a Adriana, são sobre essa limpeza no nosso HD. É sobre eliminar esses padrões repetitivos que a gente vem trazendo ao longo da nossa vida e que não fazem a nossa vida funcionar melhor. Muito pelo contrário, só nos atravanca, só nos atrapalha. Então, como seria você começar a trazer mais leveza usando dessas ferramentas todas que você pode receber na classe de barras? A pergunta é uma delas. Então, na classe de barras, a gente aprende como pode melhorar. Que é algo, como eu falei, que a gente usa para tudo na vida. Como seria você ensinar o como pode melhorar para as pessoas da sua família? Para o seu marido, para a sua esposa, para a sua mãe, para o seu pai. Olha, aprendi um negócio hoje que eu achei bem interessante. Como pode melhorar? Você pode falar isso para uma coisa boa, para uma coisa ruim. E as pessoas, quando escutam a gente falando como pode melhorar, quem não é do Axis, geralmente fica assim: que isso? Como assim como pode melhorar? Eu te dei um presente e você falou, uau, como pode melhorar? Não tá bom? É muito engraçado. Mas aí é o convite. Ah, deixa eu te contar uma coisa. O como pode melhorar é uma pergunta que a gente pode usar. E eu explico isso para a pessoa. Eu uso o como pode melhorar sempre na minha vida. E muitas vezes a pessoa fica com essa cara de que é isso? Como assim? É a oportunidade para eu trazer essa ferramenta para a vida da pessoa. Será que isso não vai ser a grande contribuição para a vida dela começar a fluir diferente? Para ela se abrir também para as perguntas? Para ela conhecer um novo modo de funcionar que é muito mais leve, muito mais divertido, muito mais fácil? Como é que vocês estão? Uau, Alguém quer saber mais uau. alguma coisa? Deixa eu ver as pessoas. Tem uma perguntinha aqui, mas antes eu só quero comentar que realmente, né, esse bombardeio de perguntas é algo muito expansivo, né? Se a gente faz uma pergunta, isso já ilumina tudo, né? Energeticamente falando. Agora, quando a gente pega essa coisa de fazer e ser a pergunta, a gente realmente percebe a potência. E é assim que eu estou me percebendo aqui com todas as suas perguntas e colocações, Frida. Gratidão mais uma vez. E outra coisa, eu queria comentar, né, que esse ano, algo que eu fiz bastante foi uma live que eu chamei de perguntaço, que eram só perguntas, sabe assim? 25 minutos via Zoom, só de pergunta. Uau! Não eram perguntas, né, no script, não. Perguntas que iam sendo criadas assim na hora, para a gente exercitar isso, né? É algo muito, muito potente. E a Renata Hidargo tá aqui na live, né? Oi, Renata, tudo bem? E eu sei que Oi, a Renata Renata! tem um projeto, né? Tem a escola de perguntas, né, Rê? A Rê, ela facilita algo chamado escola de perguntas. Quer falar um pouquinho, Rê? Peraí que eu vou tirar o seu mudo. Eu não estou no controle, gente. Consegui. Ai, meu dedo tá cheio de gordura de batata frita, como pode melhorar? Eu não consegui abrir o microfone. Escola de Perguntas é um programa criado por 3 facilitadoras de barras. Eu, a Duca Hoff e a Rosilene Gomes. A gente já vem um tempo criando coisas juntas e a gente percebeu que o pessoal que participa das nossas atividades estava pedindo alguma coisa para ficar mais afiada. Eu falei assim, gente, não tem nada mais afiado do que aprender a fazer perguntas. Vamos abrir uma escola de perguntas. E a gente está no 3º mês com a escola de perguntas. Algumas pessoas vêm desde o começo
E esse povo tá assim, num grau de afinação com a pergunta que a gente fica, nós três, a gente nos bastidores, né? Gente, vocês viram o que elas fizeram? Vocês viram que pergunta que rolou no último encontro? Que é coisa incrível mesmo, essa prática, né, de fazer pergunta, como ela muda, ela tira a gente do lugar de estagnação e traz movimento para a nossa vida. E a gente vem acompanhando essas pessoas há 3 meses, é nítido a diferença, assim, que só do fato de começar a usar essa ferramenta com mais assiduidade, com mais frequência, é incrível, é incrível. A gente está, assim, muito grata, né, por essa criação e pelas pessoas terem escolhido isso, porque o que elas estão criando, né, com o uso da pergunta é algo assim que não dá nem para descrever. E é tudo isso que você está falando, Frida, né? Tem a ver com todo esse universo de ferramentas de access muito simples, que quanto mais a gente usa, mais a gente vai vendo que, uau, tem mais coisa ainda, tem mais coisa ainda, tem mais coisa ainda. E a pergunta, ela é essa chave, né? Que destranca aquele mundinho fechado, apertadinho que a gente vive. Basta uma pergunta para abrir uma janela, assim, se respirar um vento fresco. Se a gente faz isso o dia inteiro, a gente está o dia inteiro ventilado, né? Sim, sim. Uma coisa que eu fiz, Renata, e foi muito natural, foi algo assim que começou a fluir dessa forma, porque eu percebi que se fosse diferente, era pesado. O meu Instagram, ele é nutrido por posts com perguntas. E assim, é incrível, porque eu não estabeleço nada, é um fluxo natural. Então, eu crio os posts, aí eu faço um texto de acordo com a imagem, ou de acordo com a frase que vem, e no texto tem pergunta, nas fotos tem pergunta, sempre são perguntas. Crio uma série de lives também com perguntas. Eu falo para as pessoas que eu convido, são perguntas. Qual vai ser o tema? Pergunta da live. Então, assim, eu percebi que a pergunta realmente é uma chave grandiosa e é tão simples, mas a gente não faz. A gente não está acostumado. E aí você começa a ver perguntas que alguém faz, como você falou, né, da escola, né, de perguntas que chama. Achei incrível. Que você fica, uau! A pessoa fez uma pergunta para ela e ela reverbera na gente de uma maneira, ela abre um espaço. Então, é assim que acontecem as facilitações nas classes avançadas do Access, né? É uma perguntinha, eu costumo falar para os meus alunos. Para mim, as classes avançadas, que acontecem em 3 dias, 4 dias, 5 dias, não são são 5 dias de muito conteúdo, não são mais. No começo era, que a gente fica bem frito, né? É uma pergunta, é uma colocação, é algo que você vai escutar ali que vai fazer vum, e muda tudo completamente. Então, realmente, essa ferramentazinha mágica que é tão simples, se a gente trouxesse para o nosso dia a dia, se todo mundo usasse da pergunta, eu tenho certeza absoluta que tudo seria muito mais fácil, que as criações seriam mais grandiosas, né? Que a vida das pessoas iria funcionar com mais naturalidade, porque a gente briga muito, né? A gente cria atrito na vida. É o que eu falei, eu comecei a criar o conteúdo do Instagram e ele fluiu com base nas perguntas. Aliás, gente, quem não me segue, @FridaTerapia. Vão lá se inspirar nas minhas perguntas. E se for a pergunta que você vem perguntando, qual vai ser a sua pergunta, que tá lá postada no meu Instagram, se inspire, porque é isso. A gente começa a funcionar a partir de uma fluidez, né, que eu tava falando. O meu Instagram ele é recheado de perguntas porque eu não consigo imaginar fazer frases sem perguntar. Que a pergunta convida o outro a se perguntar. Né? Isso que eu falei para Renata. Às vezes alguém na escola dela faz uma pergunta, na escola de perguntas, que vai ser a pergunta que vai funcionar para mim, que estou assistindo. Então, a pergunta, ela contagia. Além de abrir portas para a gente que está fazendo a pergunta, ela abre porta para todo mundo que está escutando. Como seria você ser a pergunta? Se tornar essa ferramenta que vai nutrir não só a sua vida, mas a vida de todo mundo em volta. Eu lembro que quando eu ensinei o Como Pode Melhorar para minha mãe,
Antes ela fazia a classe de barras, ela fez a classe de barras comigo, mas foi a primeira coisa que eu ensinei, né? Porque eu amo como pode melhorar, acho muito incrível. Ela falava assim, vai melhorar, né, filha? Eu falava, não, mãe, é uma pergunta, é como pode melhorar com interrogação. Passava um tempo, como pode melhorar isso? Vai melhorar, né, filha? Não, mãe, é uma pergunta. Levou um tempo até ela funcionar, acho que levou uma semana até ela ter essa percepção de que era uma pergunta. É daí que vem a mudança. E hoje, já faz um tempão que ela mudou, tanto que ela fez a classe comigo. As nossas mensagens de WhatsApp direto, CPM, interrogação. CPM, o que é CPM, gente? É a abreviação de como pode melhorar. Então, sempre pode melhorar. Basta que você pergunte o que mais é possível aqui que eu ainda não percebi, que eu ainda não tive clareza. É sempre uma pergunta. E muitas vezes essa pergunta é para você mesmo. Você faz a pergunta para si. Você pode fazer para o universo, para o mundo, para as pessoas, mas você faz auto-perguntas. E essas perguntas é o que vão fazer você funcionar diferente. Você ter mais clareza sobre aquele tema que você vem desejando mudar na sua vida. Quer trazer mais alguma coisa, Renato? Alguém tem mais alguma pergunta, Carol? A Juliana Espinosa. Juliana Espinosa pergunta o que é o fundamento. Ah, oi, Ju, tudo bem? O fundamento é a classe que vem depois das barras de Axis. Então, a gente entra no Axis por algumas portinhas. As barras é uma delas. Você pode entrar por alguma classe de corpo, né? Um processo corporal, fazer o MTVCS, ou fazer o facelift, ou fazer as barras. Quando a gente escolhe o fundamento, a gente tem que ter as barras como pré-requisito. Então, é uma classe que vem antes. Eu costumo dizer que as barras de Axis, a classe de barras, é a ponta do iceberg. E o fundamento é o iceberg. Então, o fundamento é uma classe que acontece em 24 horas, que geralmente a gente dá em 4 dias, são 6 horas por dia, às vezes mais, se ela começa de manhã, porque tem o break do almoço, onde você vai virar a sua vida do avesso. Você vai trabalhar todos os pontos da sua vida que você quer trabalhar ou que você nem sabe que vai ter coisa ali para trabalhar, mas acaba vindo à tona. Eu falo, é como uma limpeza de pele. Você tira a camada superficial e aí passa 5 dias, começa a vir algumas outras sujeirinhas, você fala, meu Deus, acabei de fazer a limpeza. Sim, eram as sujeirinhas que estavam ali obstruídas pelas sujeironas. Então, a gente tira a primeira camada e outras coisas começam a vir à tona. Então, o fundamento são 4 dias de facilitação. A gente facilita integrante por integrante, cada aluno que está ali presente, sobre os temas específicos de cada pessoa. E a gente tem um roteirinho para seguir, que é o conteúdo da apostila. Então, nesse roteirinho, a gente aborda temas como intimidade, relacionamento, sexualidade, família, dinheiro, enfim, todos os temas que permeiam a vida do ser humano estão dentro do fundamento. O fundamento, ele é sobre limpar as bases da sua vida, acessar toda a base da sua vida, tudo que você construiu como verdade, para que você possa reconfigurar isso, recriar isso de uma maneira que de fato vai funcionar para você. E a história da limpeza de pele vem muito aí, a calhar. Se você imagina que o seu problema é sobre, sei lá, dinheiro, por exemplo, aí você vai para o fundamento para resolver o seu problema de dinheiro. E de fato você vai sair dali funcionando bem diferente com relação a dinheiro. Não conheço ninguém que tenha saído do fundamento como se nada tivesse acontecido. É uma super transformação. Só que você vai descobrir que não era só o dinheiro. A sua relação com o dinheiro não estava funcionando direito, porque você tinha uma outra relação que também não funcionava direito com a sua família, com o seu relacionamento, com o seu trabalho, os seus pontos de vista sobre algum tema não estavam muito adequados à sua realidade. Então, um conjunto de coisas que não estão funcionando equilibradas dentro das suas possibilidades infinitas, que fazem com que você acabe limitando algumas temáticas aí da sua vida. Então, as pessoas geralmente vão para o fundamento desejando algo específico, ou é alguém que fez a classe de barras, sabe que tem o fundamento depois, que é mais expansivo, e fala, uau, se a classe de barras já foi esse presente, imagina o fundamento. E aí as pessoas escolhem o fundamento
Ok, vamos ver o que é que tem ali para mim, sem nenhum ponto de vista fixo. Então tem esses dois caminhos, eu percebo, né, das pessoas que procuram o fundamento. Mas a ideia é virar você do avesso e transformar aquilo que não está funcionando na sua vida. E transforma, de verdade. A minha relação com o dinheiro foi transformada na minha primeira classe que eu fiz, não que eu dei, do fundamento. Eu já sabia que tinha uma questão, eu já tinha identificado uma questão específica, mas eu não sabia mudar isso. E eu já tinha feito um monte de processo, um monte de terapia, um monte de coisa. Aí eu fiz o fundamento, e no fundamento foi na veia. Uau! Aí eu transformei. E assim, 4 dias, né? O que mais é possível. Se em 4 dias você pode transformar a sua vida de cabo a rabo, o que é que você está esperando? É o que eu falo para os meus alunos. O que é que você escolhe agora? Você vai realmente escolher facilidade? Porque tudo são escolhas. A gente faz as nossas escolhas e tudo tem o seu tempo. Aí cabe a você perceber. Você está se limitando a fazer suas escolhas porque você escolheu uma realidade maquiada, de dificuldade, de complicação, ou você escolhe realmente resolver aquilo que não está funcionando. Ok, chega de palhaçada. Vamos agora olhar para aquilo que eu não estou gostando na minha vida, porque eu quero resolver, eu quero funcionar diferente, eu quero criar alegria na minha vida, quero criar possibilidades, facilidade, dinheiro, leveza. Aí você faz as suas escolhas. Então, enquanto você não está escolhendo você, o que é que você está escolhendo? Porque, infelizmente, nessa nossa realidade, a gente tem um período de vida, né? Como seres humanos. A gente funciona durante um tempo, depois a gente deixa o nosso corpinho. Então, o que é que você está esperando? Se a gente tem aí um limite de tempo dentro dessa realidade, até quando você vai esperar fazer as escolhas que vão mudar a sua vida e que vão ser realmente a contribuição que vai mudar a sua forma de funcionar e de perceber a sua realidade? E o interessante é que a hora que você muda, tudo à sua volta muda. A sua família vai ficar melhor, a sua mãe, o seu pai, o seu marido, a sua esposa, tudo fica melhor. Tudo flui melhor. A vida começa a funcionar diferente. E é muito incrível, porque isso se torna um fluxo constante. Então você não volta mais para o padrão anterior. As coisas não funcionam mais da mesma maneira a partir dessas escolhas. E quando a gente começa a escolher, isso aconteceu comigo quando eu escolhi o Access, eu falo, meu Deus, o que mais é possível? Eu quero mais disso, eu escolho mais disso, eu desejo mais disso. É muito incrível, é muita facilidade, é muita diversão, sabe? Uma coisa que eu falei agora na classe que eu dei no sábado, eu dei uma classe de base. As pessoas que vão para as classes do Access, né, os facilitadores, os praticantes, eles funcionam diferente. Você vai para uma classe, não sei se vocês foram no Fundamento Global esse ano, mas assim, é tudo muito divertido, é tudo muito leve, não tem competição, não tem loucura, não tem mimimi, não tem enganação. É papo reto, sabe? Tipo, o que você está escolhendo agora? É tudo sobre perguntas, é muito interessante. É um novo modo de funcionar dentro dessa realidade, que no meu interessante ponto de vista é muito mais divertido, é muito mais expansivo. Então, por isso que eu falo, é tudo sobre escolhas. O que é que você escolhe agora que vai fazer a sua vida se transformar completamente? Que vai fazer você não ter mais medo de viver ou de resolver abordar determinados assuntos. O que é que já está disponível para você, que você ainda não percebeu, porque você ainda não escolheu olhar. Faça perguntas sobre isso. O que é que está disponível para mim? O que é que vai ser mais contribuição para eu fazer agora? Fica na pergunta. Muito bem, show! Frida, a gente está chegando no final aqui da nossa live, do nosso encontro. Quero te agradecer em nome do grupo Fractal, mais uma vez. Gratidão pela sua presença, participação, contribuição, por todas as suas perguntas, por toda a sua energia e expansão. E continua, né? Continuamos juntos sempre. Amanhã as lives continuam. Amanhã nós teremos a Vivi Araújo. No dia 7, quarta, a Catiane Jaquier, que está aqui com a gente assistindo, né? Catiane, olá de novo. Eu coloquei para o pessoal que está assistindo, eu coloquei no bate-papo as informações, se vocês quiserem copiar ali, colar, né? Salva aí no bloco de notas, fiquem com a gente.
E uma pergunta agora, gostaria de lançar uma pergunta, né? Qual é a pergunta, sabe, mais ousada que a gente pode ser a cada dia para que a gente possa criar uma realidade totalmente irracional e imparável a cada 10 segundos? É maravilhoso. Qual é a pergunta que vai fazer com que a gente funcione a partir da nossa total permissão em receber de tudo e de todos? Carol, muito obrigada. Obrigada a todos e a todas que estiveram aqui, vibrando nessa energia, absorvendo essas perguntas, criando mais possibilidades. É sempre um prazer fazer parte desse grupo. Muito obrigada. Obrigada, amada. Gratidão. Pessoas agradecendo aqui. Eu vou abrir o áudio de todo mundo, se vocês permitirem, pessoal. Deixem o seu... Aliás, eu não sei como fazer isso. Então, tá tudo certo. Vamos encerrar aqui. Gratidão. Beijos a todos. Olha só, todo mundo agradecendo aqui no bate-papo. Cristiane, Obrigada. Vânia, Adriana Barreto. E é isso aí, pessoal. A gente se vê. Beijos, Frida. Beijos, obrigada. Boa noite. Só respondendo a Vânia, vai ter gravação sim, vai ficar no nosso YouTube. Digita lá no YouTube Fractal que você vai encontrar o canal do grupo com as outras gravações aí, de todas as ações. Tá bom? Então é isso. Beijo. Tchau, tchau.